Boa noite, boa noite. Tô aqui limpando o meu olho. Tudo bem? Quem tá entrando? Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Me fala se o som tá muito alto. Boa noite, Gi. Boa noite, Jair. Terminando de arrumar minha baguncinha aqui. Me fala se a música tá muito alta. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Mandando aviãozinho pra família. Som tá bom? Beleza. Mandando o aviãozinho para a família, para os amigos, todo mundo fazendo evangelho, como é importante, né? O nosso momento de aprendizado, esse momento de conexão com o alto, com o nosso lado espiritual. A gente não pode se esquecer nunca que nós somos espíritos. Que aliás a gente vai falar muito hoje no nosso evangelho. Somos espíritos dentro de um corpo. Infelizmente a gente acaba esquecendo aqui na Terra. E a gente tem que ter essa conexão, tem que fortalecer cada vez mais essa conexão, né, gente? Para nossa vida ficar mais fácil, ficar mais leve, mais saudável em todos os sentidos. Aqui. Moralmente, mentalmente, espiritualmente, né? Turma, para quem está iniciando hoje, primeira vez de evangelho, coloca água para fluidificar, lembrando que ela tem que ser individual, tá bom? Cada um com a sua necessidade do remedinho. A espiritualidade vai colocar aquilo que você precisa, que você necessita. Então você tem uma necessidade, cada membro da sua família tem outras. Então sempre água individual. Oi, Lu! Saudades! Então é isso, o som tá ok? Pra mim aqui tá meio alto, por isso que eu sempre pergunto pra vocês, que eu tenho medo dele tá muito alto e vocês não estarem me ouvindo. Então vamos já entrar no nosso evangelho. Vão pegando água de vocês, né? Enquanto a gente tá papeando, enquanto a gente lê a mensagem inicial no nosso Gotas de Esperança. Hoje o evangelho vai ser bem rico, bem rico. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar o evangelho lendo uma mensagem no Gotas de Esperança, uma mensagem ímpar. Garganta seca. Então vamos iniciar, gente. Vamos ver o que a espiritualidade está mandando pra gente. Mensagenzinha ímpar. Já conectando, já acalmando o ambiente, acalmando a mente, né? Como a gente fala, serenando os pensamentos, deixando o ambiente
conectado. Lembrando que o momento de evangelho, gente, evangelho no lar, a gente se conecta com o outro lado, né? Então, a espiritualidade já está aqui pronta para trabalhar com a gente. Lembrando que tem a equipe espiritual, que está sempre em dia para ajudar no evangelho, espíritos amigos, espíritos evoluídos e nossos entes queridos, né? A gente também não pode esquecer dessa conexão que eles vêm junto para fazer o evangelho com a gente, tá bom? Então, vamos na nossa mensagem para todo mundo, todo mundo. Mensagem 145. Você é capaz. Acredite em si mesmo, nas suas próprias forças, nas possibilidades que tem. Tudo em você é feito para agir e vencer. Por isso, não tema, não vacile, não descreia de si mesmo. Olhe para dentro de si. Você é forte. Sua inteligência desvenda mistérios, soluciona problemas. Há uma luz dentro de você suficiente para iluminar o mundo. Você tem tudo para ser feliz. Não se deixe abater. Deus é tão capaz que fez você uma criatura única no mundo. Então, sempre aqui a espiritualidade lembrando a gente que nós somos filhos de Deus, temos o mesmo DNA, então nós somos capazes. É aquilo que a gente falou lá no iniciozinho, né? O problema é que a gente entra dentro desse corpo, né? Dentro dessa roupa e acaba esquecendo, a gente acaba se apegando às coisas do mundo, às ilusões da terra, né? E essa frase, gente, é muito certa. Existe uma luz dentro de você suficiente para iluminar o mundo. Isso é verdade. Tem um palestrante, ele é médico, ele é oncologista. Um dia eu assistindo uma palestra dele, ele recebeu uma informação, né, que eu tô me lembrando agora, exatamente isso. A gente, cada um de nós tem luz para iluminar o mundo, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe como usar essa luz ainda. Mas graças a Deus a gente tá aqui, né? Toda semana junto, preocupados, se esforçando para aumentar a nossa luz. Esse é o nosso objetivo, né? Muito linda essa mensagem. Tem tudo a ver com o nosso evangelho de hoje, como sempre. Então você é capaz. Acredite em si mesmo. Você não está aqui na Terra encarnado para sofrer, para perder. Pelo contrário, você só precisa dessa confiança em Deus. Então vamos iniciar o nosso evangelho fazendo a nossa prece inicial. Fecha os seus olhos. Acalma a sua mente, acalma o seu coração. Esse é um momento só nosso. Momento que a gente vai entrar em contato com os espíritos, onde a gente vai entrar em contato com o plano espiritual, nessa vibração, nessa frequência de amor, de cura,
de paz, todos esses sentimentos que vão invadir o nosso lar. Cada cantinho do nosso lar que vai ser higienizado com esses sentimentos que habitam no nosso coração e que a gente é capaz de exercer cada sentimento de Deus, primeiro com a gente e depois com o outro. Agradecemos a espiritualidade que está aqui presente, que vai fluidificar as nossas águas, colocar o remedinho que a gente precisa, a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, trazendo a proteção, trazendo a saúde, a espiritualidade que vai aplicar os passes, vai fazer os tratamentos. Que essa luz do Evangelho, que é a luz de Jesus, entre no nosso coração, entre no nosso corpo, limpando o nosso espírito de todos os sentimentos ruins, pesados, que não fazem parte de nós. Porque a gente está aqui para emanar luz. E com essa vibração, iniciamos mais um Evangelho de puro amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. Quem está chegando agora, corre lá colocar água, não esqueçam da água para fluidificar para a família toda e para o bichinho também, viu? Para o seu pet, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, para o seu passarinho, pode colocar, viu? Então, hoje a gente vai ler e estudar. A gente tem que lembrar que o nosso evangelho, gente, qualquer evangelho, né? É um momento de estudo. O item 51, intitulado Meninos Espirituais. Meninos Espirituais. A gente vai estudar com Emmanuel a passagem de Paulo, que está em Hebreus, capítulo 5, onde ele fala assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Vou repetir. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo. Então a gente vai ler a consideração do Emmanuel. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil que não haja choques, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame do outro, né? Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente, está cheio de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio
substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem, que se alegrem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem os outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera, senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil, ninguém deve condená-la por isso. Se a tua mente pode librar, quer dizer, equilibrar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Olha que lindo. E para finalizar, diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia. E porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Linda mensagem, né? Sobre esse alimento, o leite, né? Como eu falei, uma história, uma lição muito rica pra gente, né? Porque a maioria ainda, né? A maioria das pessoas confunde o corpo físico, que, diga-se de passagem, a gente tem esse corpo físico por um tempo tão curto, né? E as pessoas confundem o corpo físico, que é passageiro, com o espírito, que é imortal, né? Ainda. E eu até coloquei aqui pra gente não esquecer, né? Da gente fazer analogia. No Espiritismo a gente faz bastante essa comparação da Terra sendo um planeta escola, né? A gente fala que a Terra é um planeta escola e hospital, né? Então aqui no nosso caso, desses meninos espirituais, a gente compara a Terra com a escola porque tá todo mundo reunido aqui na Terra, de todos os níveis, né? E a gente aqui na Terra, a gente ainda se reconhece pelo corpo, né? A gente se procura pelo corpo, né? O mais velho, ou o mais novo, o mais bonito, ou o mais feio, o mais inteligente, o menos inteligente, né? Aquele que tem cara de estudado, né? De doutor, ou aquele que é mais simples. É assim que a gente se procura, né? A afinidade é pelo corpo ainda. Na verdade, são as referências que a gente tem, né? Um pelo outro. E a gente esquece, infelizmente, como a gente falou lá no início do nosso evangelho, né? A gente esquece que a gente precisa de um corpo para reencarnar aqui na Terra, né? Como a gente falou, uma roupa. E é através desse corpo, é através dessa roupa que a gente vai aprender as lições, que a gente vai enfrentar as provas que a gente tem que enfrentar aqui na Terra. É com esse corpo, né? Claro. E aí, o que acontece aqui, né? Tem os alunos antigos, assim como em escola, né? Tem os alunos antigos junto com os novos.
Tem os mais, como ele fala, né? Os mais experimentados, né? Que são aqueles que têm mais compreensão, junto com aqueles que estão aprendendo a ler e escrever, né? Então olha como a gente consegue fazer essa analogia, né? Tá todo mundo junto. E na hora do recreio, né? Lá no pátio, que é o momento que tá todo mundo junto, né? Somos nós aqui na Terra. E aí bate o sinal. Bate o sinal, que é o momento onde cada um vai para sua série, né? Para o seu grau de ensinamento, de aprendizado, para continuar as lições, né? São os diferentes planetas. Aí eu até marquei aqui, gente, 3 questõezinhas do Livro dos Espíritos interessantes. Questão do Livro dos Espíritos 176, no capítulo... Eu marquei sim. O meu marca aqui. No capítulo Pluralidade das Existências, é uma questão anexa da 175, mas tudo bem, não tem necessidade. Eu vou ler a 176A e a B. Allan Kardec pergunta assim: existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Eles respondem: muitos, e em diversos graus. E aí uma perguntinha anexa que ele fala assim: pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Aí eles respondem assim, ó: isso não teria nenhuma utilidade. Olha só, né? Isso não teria nenhuma utilidade, mas é aquilo que a gente fala, né, gente? Se é numa escola, no pátio todo mundo junto, aquela criança, né? Aquele menino, menina, enfim, mais novo, que tá correndo, que tá atormentando todo mundo, que tá brigando, né? São os mais novos, né? São os espíritos mais novos. E aí, quando cada um vai para a sua série, né? É aí que a gente consegue saber o valor que cada um tem. E na nossa vida, a gente ainda... eu pus um exemplo aqui, né? A gente vai achar que, por exemplo, aquela pessoa do meu trabalho não tem vontade de aprender tal lição, né? Tal função, ela não tem vontade de aprender. E aí eu acabo exigindo que ela faça, e que ela faça como eu, né? Como eu faço. Mas eu esqueço que a função é da minha série. Da minha série, não é da dela. Né? Quer dizer, eu não estou conseguindo enxergar a criança espiritual que ela é. Então, olha como é importante, gente, isso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente ter essa empatia, a gente ter esse olhar espiritual para o outro. Olha como é importante. E também a gente acaba achando, né, que só porque o outro é da mesma idade que a minha, ou mais velho, né, ou porque tem diplomas, essa pessoa vai ter aquele conhecimento, né? Ah, ela vai saber, claro que ela vai saber. Ela é mais velha que eu. Não é assim, né? A pessoa, porque a pessoa, ela tem um corpo físico velho. Um corpo físico velho.
mas ela tá junto na sala de quem tá aprendendo a ler e escrever. Ela tá junto de quem tá aprendendo a ler e escrever, espiritualmente falando, né? Eu acho, assim, até um exemplo bem legal, bem bacana pra gente entender é sobre pais e filhos. Quantos filhos que a gente vê que são infinitamente mais evoluídos do que os pais. Quantos filhos são mais evoluídos que os pais que a gente conhece, não é? Eu, pelo menos, conheço muitos. Tenho certeza de que vocês conhecem também, né? Quer dizer, aqueles filhos que vieram naquela família. É importante a gente sempre ter esse exemplo, gente, de família. Da gente começar a ter essas atitudes dentro da nossa família, que é onde se encontram os nossos maiores desafios, é na família, né? Então a gente vê pais destrambelhados com filhos responsáveis, né? E a gente também vê exemplo de irmãos, né? Irmãos que se fala assim, puxa vida, né? 2, 3 filhos, saiu da mesma barriga, tiveram a mesma educação, só que são tão diferentes, né? É isso mesmo, olha o Jair falando, o corpo amadurece e o espírito nem sempre, né? É o que a gente falou lá no início. O corpo esse corpo aqui, né, gente, que a gente tem, é tão rápido que ele amadurece. Então a gente tem que tentar fazer o espírito acompanhar. Olha a pressa que a gente tem que ter, né? Então, só voltando sobre os irmãos, né, que tiveram a mesma educação, a gente esquece que cada um trouxe uma bagagem, né, de encarnações e encarnações passadas. E aí, gente, se a gente começar a ter esse olhar espiritual, né, pelos outros, a gente acaba brigando menos, a gente acaba se irritando menos. Hoje eu procuro muito, eu me cobro muito isso. É claro que eu fui uma pessoa que julgava, né? Mas hoje eu consigo, eu tento sempre enxergar isso na outra pessoa, né? Que nós estamos em graus diferentes. Por isso que eu falo assim, né? Eu falo isso pros meus filhos aqui e falo pra quem, falo aqui também pra gente, né? Como eu sou grata, né? Agradeço 24 horas por dia pelo meu despertar espiritual nessa encarnação, né? Como é importante a gente conseguir ter essa visão com o outro. E aí, agora, e pensar nisso, né, gente? O alimento, esse alimento é diferente para todo mundo. Esse alimento que o Emmanuel fala é diferente. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? E com esse mesmo olhar, a gente consegue entender, gente, e enxergar, né? Entender. Ok, agora enxergar já é um pouquinho acima, né? Esse entendimento da gente saber que a gente convive com espíritos mais elevados que nós. Muito mais elevados, né? Que vieram
e estão vindo para ajudar na nossa evolução. Gente, deixa eu colocar o carregador no meu celular, que tá dando bateria fraca, pode ser que a conexão fique ruim. Tá cortando? Me fala. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Vou continuar. Qualquer coisa eu tiro do Wi-Fi e deixo no 4G. Me dá um ok aqui, gente. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá, tudo bem, beleza. Se cortar alguma coisa, me avisa, eu tiro do Wi-Fi, tá? Legal. Então, estão reencarnando, né? E inclusive no nosso meio, a gente começa a perceber que existem espíritos mais evoluídos que a gente, que vieram para ajudar a gente a evoluir. E, gente, não importa o corpo, não importa a veste, a roupagem, né? Pode ser num gari, no porteiro. Não importa. No morador de rua. Que, aliás, a gente vê muito na rua. Moradores de rua extremamente evoluídos. Coisa mais linda, né? Então, aquele carinha tá lá entre os moradores de rua para ajudar. Olha que coisa linda. E tá lá. Entre farrapos, né? Sujo. Mas tá lá. Levando coisas boas para quem tá no entorno dele. Então, por isso que a gente precisa do outro para evoluir. Aí eu marquei só uma questãozinha aqui, gente, do Livro dos Espíritos, a questão 233. No capítulo Vida Espiritual, que o Allan Kardec é curtinho também. Allan Kardec pergunta assim, ó. Os espíritos mais purificados, os espíritos já purificados, vão aos mundos inferiores? O que vocês acham? Resposta: frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. E aí só um adendo, né, gente? A gente aprende que estão reencarnando espíritos evoluidíssimos aqui na Terra, obviamente por missão, né? Em todas as áreas, na música, na política, na ciência, na filosofia, em todas as áreas eles estão evoluindo para ajudar. Exatamente isso aqui. E aí, com esse olhar espiritual, a gente consegue enxergar essas pessoas que estão no nosso meio para ajudar, né? E aí no texto que o Emmanuel fala do leite, né? O que representa o leite? O leite representa os ensinamentos básicos espirituais, básicos, simples, né? Para aquelas pessoas que estão nos primeiros passos da evolução, né? E eu até posso dizer aqui, gente, eu tenho certeza que nós que estamos aqui, né, com o alimento um pouquinho mais além do leite, todo mundo já passou por isso, enfim. Eu posso dizer por mim que eu converso, por eu trabalhar com pessoas, né? Então eu conheço pessoas de todas as crenças. Então eu converso com pessoas de crenças materialistas no sentido de
de acreditarem que morreu, acabou. Né? Morreu, acabou, ou vai pro purgatório, ou vai pro paraíso, né? Acabou, acabou, ninguém mais vai se ver. Então eu procuro achar um ganchinho, né, com essa pessoa pra falar alguma coisinha, né? É claro, gente, que não adianta. Tem aquele exemplo da torneira, né? Aquela torneira que sai bastante água, né? Não adianta eu abrir toda a torneira, se tiver um ralo desse tamanhozinho, vai entupir, não vai passar água. De que adianta, né? Então, eu deixo a torneira aberta só um bocadinho, né? E aí vai. Então, é assim que a gente tem que fazer, né? Conversar, mantendo a torneira aberta bem pouquinho. E é muito, eu não sei se também vocês já, eu conheço pessoas, né? Assim, eu só não vou dizer nomes, claro, que falam que já foram espíritas, né? A pessoa fala assim, eu já fui espírita, já fui. Hoje eu sou evangélica, né? Eu conheço tanto pessoa hoje é evangélica, que já foi espírita, e que hoje é católica e que já foi espírita, né? Aí, o que acontece? Só para finalizar, eu volto nessa questão. E aí ele fala do alimento sólido, né? Do alimento substancioso, que é qual? São os ensinamentos mais profundos. São ensinamentos que quem tem, né? A pessoa que tem, as pessoas que têm esse conhecimento, o que vai ser exigido dela? Mais responsabilidade, né? Mais paciência, mais compreensão, né? Principalmente compreensão com o caminho do outro, com o caminhar do outro, né? Aí eu volto naquela questão de eu já fui espírita. Entra nisso aqui. Ser realmente espírita, né? Como a gente fala, cristão, seguidor dos passos de Jesus, não é fácil. Não é fácil a gente ter esse conhecimento todo de vida passada, saber que a gente traz defeitos, débitos de vidas passadas que a gente tem que reparar hoje dentro da nossa família e continuar dando o exemplo fora. Não é fácil, claro que não é fácil, né? Então, o que as pessoas preferem? Continuar na comodidade, né? Eu vou continuar, eu não gosto de perder meu tempo fazendo evangelho no lar, né? Quando eu posso eu vou na igreja, vou continuar enchendo a cara, enfim, né? Eu vou continuar me deleitando com os prazeres da terra. Ok, tudo certo, né? Mas o que está acontecendo? Você está atrasando a sua evolução, né? De repente você já podia estar com o alimento fortalecido, você voltou pro leite, né? E é o que eu sempre falo, né? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, gente, essa pessoa nunca foi espírita, né? De repente ela tentou, foi numa vibe, foi, né, no flow de alguém, mas ela nunca foi. Porque eu digo assim, eu não me vejo, eu sou de educação católica, né? Eu sou batizada na igreja católica. E eu acredito que a maioria aqui, né? Católico, evangélico. Para mim é inimaginável eu abafar todo o meu conhecimento espírita e voltar para uma outra crença. Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então é isso. Quanto mais o alimento sólido, maior responsabilidade, maior tem que ser a tua compreensão
com o outro, né? E esse alimento sólido, o que ele faz? Ele faz a gente ter, como a gente falou no evangelho passado, o nosso autoconhecimento, né? O conhece-te a ti mesmo. Então, quanto maior o nosso autoconhecimento, a gente vai expandindo, né, o nosso espírito. A gente vai se vendo mais como espírito aqui na Terra, né? Então, vamos continuar para a gente finalizar. Então, o nosso dever, gente, como a gente estava falando, é a tolerância, é a paciência, né? Com esse caminhar do outro, né? E jamais, gente, a gente pode querer humilhar, como ele fala, né? Como Emmanuel fala, humilhar ou querer se sentir superior, porque o nosso alimento já está mais forte, né? Já está mais sólido. Porque, como ele fala, cada um tem as suas falhas, cada um tem as suas fraquezas, né? Então a gente tem que entender que o outro ainda é uma criança espiritual. Por isso que eu falei lá no início, já começa a enxergar isso dentro da tua família. Se essa pessoa não tem esse entendimento que você tem, né? Começa a enxergar ela com esse olhar amoroso, né? De que ela é uma criança espiritual, né? Começa a fazer isso. Por quê? Esse é o nosso dever, como ele fala. O nosso dever é levar a luz para esses meninos espirituais, né? Porque a gente vai estar dividindo, a gente vai estar multiplicando tudo aquilo que a gente já sabe. E a gente já aprendeu que a gente não pode enterrar os nossos talentos. A gente tem que multiplicar esses talentos para as pessoas que precisam, né? E não esquecer que nós também já fomos meninos espirituais, né? Por isso que eu falei também lá no início da gente ser grato de hoje, nessa encarnação, a gente ter esse despertar espiritual, porque a gente já foi criança espiritual, a gente já bebeu só leite, né? E a gente também vai precisar sempre dos universitários espirituais para ajudar a gente, né? Dos mais velhos, moralmente falando. A gente sempre vai precisar, sempre, né? Tem aqui essa que o Emmanuel fala, né? Se a sua mente pode equilibrar um voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho, onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Então a gente já passou, né? Por aquele passarinho pequenininho, né? Peladinho, sem pena, que precisava do leitinho, né? A gente já foi assim. Então que hoje a gente possa doar essa luz, né? Que ele vai se beneficiar e eu também, a gente também vai se beneficiar, né? Então, elevar essa luz e dividir esses dons que a gente recebeu de Deus para quem se encontra na infância espiritual, para que esse leite possa se fortalecer como o nosso hoje já é fortalecido. E para a gente finalizar, lembrando, né, qual é o maior mandamento, né? Qual é o maior mandamento? Tá aqui, ó, capítulo 11 do Evangelho, amar seu próximo como a si mesmo, né? Eu vou ler só o último parágrafozinho do item, o maior mandamento do Espírito, que ele fala assim: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos
que os outros fizessem por nós. É a expressão a mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos seus semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas da sua conduta e por base das suas instituições, em igrejas, em centros, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas a união, a concórdia e a benevolência mútua. Então que a gente possa primeiro agradecer por esse nosso despertar espiritual e que a gente possa, além de ter essa tolerância, essa paciência para com aqueles que ainda são meninos espirituais, colocar em prática, entender que nós também já fomos dessa forma. Ah, Paula, imagina que eu fui ignorante desse jeito. Foi, eu também já fui, todo mundo aqui já foi, Por isso que a gente está aqui na Terra, aprendendo, sofrendo. E quanto mais a gente deixar esse alimento sólido que a gente já tem, menos a gente vai sofrer. A gente vai deixar para nossa próxima encarnação. Imagina que tipo de alimento que a gente vai deixar pra gente, É o mandamento mais difícil de cumprir também. Se colocar no lugar do outro. Como a gente fala, não é pra ser fácil, Rê? É pra ser feito. Não é pra ser fácil, é pra ser feito. Então é isso. Finalizamos o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa prece final. Fecha os olhos, sente a energia da espiritualidade aí no seu lar, eu tenho certeza. Eles estão aí já finalizando as águas, os tratamentos, levando a paz, aumentando, fortalecendo esse alimento que a gente tem que se esforçar para ter cada dia mais sólido. E só existe um caminho, Jesus, não tem outro. Que a gente possa entender todos os dias um pouquinho que as ilusões da terra são passageiras. Não são elas que vão trazer felicidade. Não são elas que vão fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, para os momentos de sofrimento que vão chegar. São os passos do Cristo. São os passos de Jesus colocados em prática. Vamos doar essa luz que a gente tem dentro de nós para aqueles que precisam,
começando dentro do nosso lar. E lembra, a nossa luz é forte o bastante para iluminar o mundo. Não guarda, não enterra esse talento, multiplica. É essa a felicidade. A felicidade aqui na Terra é a caridade. Agradecemos por esse alimento de hoje, que vai alimentar o nosso corpo por mais uma semana e que a gente possa dividir, multiplicar. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que já higienizou os nossos lares, já fez os tratamentos, a espiritualidade que aplicou os passes. Agradecemos aos nossos irmãos espirituais que participam com a gente do Evangelho. Agradecemos de todo o coração, com todo amor, nossos entes queridos que vêm participar do Evangelho junto com a gente, que agora vão retornar para o plano espiritual, continuar na jornada evolutiva, porque a vida não acaba. Ela continua. Não nos esqueçamos que a verdadeira vida não é aqui na Terra, é no plano espiritual. E assim a gente finaliza mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Boa semana para todo mundo. Gratidão. E sempre tendo esse alimento do Cristo no nosso coração, podendo fortalecer o outro. Tá bom? Então uma semana maravilhosa para vocês. Segunda-feira a gente tá aqui firme e forte no nosso compromisso, né? Se doando, se esforçando, deixando, não se apegando, desapegando das coisas da terra, tudo no seu tempo, tudo no seu equilíbrio, tá bom? Então, uma semana linda para todo mundo, gente. Amo vocês profundamente.